Oi, vamos para a segunda aula? Eu espero que você já tenha treinado bastante as técnicas da primeira, porque elas vão ser base para quase todas as outras, ou todas as outras que vêm por aí. Eu hoje vou ensinar duas formas de aplicar o lápis e o rímel, mais o lápis, porque o lápis é o que vai variar mais, uma em um olho e outra no outro. E assim você vai ter ideia de como que os efeitos fazem diferença de profundidade, de alongar e o que favorece mais um olho e outro. De novo eu vou falar para você assistir primeiro, sempre, todos os vídeos, primeiro assiste, larga suas coisas, não pega nada enquanto eu estiver explicando, para você prestar bastante atenção nos movimentos de mão, no movimento do dedo, na pressão que eu falo para aplicar, no movimento do lápis, no movimento do rímel. Então presta bastante atenção nesses detalhes porque eles são muito importantes. E como eu sei que a gente já tem meio que um vício de aplicar de um jeito X, se a gente fica tentando fazer à medida que assiste, acaba que você não presta atenção nessas coisas diferentes. Então nós vamos quebrar um pouco esse viciozinho aí de maquiar. E aí depois, né, na segunda vez, aí você vai pro seu espelho aí faz, dá o pause quando precisar. Eu já orientei isso, mas eu vou insistir isso sempre, porque eu sei como vocês são teimosas. E eu vejo isso muito nas consultorias, quando eu estou explicando, eu falo para a pessoa ver primeiro, depois fazer e não tem jeito. Não tem jeito. E toda vez eu tenho que falar, tem que ver primeiro. Então, vê se comporte-se. Olha só. Então vamos começar. O princípio dessa técnica de usar só o lápis para fazer o esfumado é um só e ele vai servir para todas as maquiagens. É o seguinte, como é um pigmento que ele é aplicado e ele é pastoso, quando a gente aplica em um ponto, a gente tem que pensar que ele, na hora de esfumar, ele vai abranger mais área, tanto para cima quanto para os lados, para baixo, né? Então é sempre bom pensar, se eu quero um efeito mais alongado, eu não vou passar o lápis aqui, eu vou passar o lápis aqui para poder depois puxar. E aí depois a gente vai aplicando aos poucos. É claro que eu vou explicar isso à medida que eu for fazendo, mas esse princípio já é bom ficar aí guardadinho na sua cabeça, porque ele serve tanto para lápis quanto para sombra também. Mas, como é um pigmento mais concentrado e mais pastoso, e preto, né? Isso é bem importante, porque a borroqueira, quando dá errado, é muito maior. Isso é muito importante de pensar. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: é normal borrar, é normal, e na hora que eu estiver fazendo, se borrar, eu não vou editar o vídeo exatamente para você ver que é normal e como que faz para consertar, tá? Então nós vamos fazer esse combinado. Eu erro bastante, vira e mexe eu borro e eu tenho que consertar, mas não tem problema, não é para entrar em pânico. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque todo mundo fica muito desesperado, né? Uma dica legal que eu vou dar hoje é o seguinte: sempre que você for fazer o olho, se você não tem muita prática de fazer maquiagem nos olhos, faça primeiro a maquiagem nos olhos e depois você prepara a sua pele, porque senão você tem que ficar limpando e aí acaba que acumula e vai ficando uma coisa cinza aqui embaixo, porque aplica base, aplica demaquilante, aplica base de novo para limpar e vai misturando, vai ficando aquela borroqueira esquisita aqui e aí não fica um efeito legal, além de irritar a pele, né? Isso tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. O primeiro que eu vou fazer são duas técnicas mais simples,
também para ir acostumando, para você já ir acostumando com como lidar com essa nova técnica, e é bem legal. A primeira eu vou colocar nos dois cantinhos aqui para dar um efeito de volume no centro. Então no centro eu não vou colocar nada, e aí eu pego aqui, ó, vou chegar mais pertinho. E na hora de esticar, essa é uma dica muito, muito, muito importante. Na hora de esticar, não faça assim, nem assim. Porque isso a gente perde a referência de como que vai ficar nosso formato de olho. Então, para ficar mais próximo do normal, do que ele é mesmo, então a gente estica um pouco em cima e um pouco para a lateral. E aí você olha para baixo ou fecha um olho, tem gente que não consegue fechar totalmente, então coloca um espelho mais para baixo para facilitar, ou tomba a cabeça para trás. Então isso também é bem importante de prestar atenção, hein? Essas diquinhas. Porque isso também a gente fica meio viciado, vocês ficam viciados aí em fazer assim ou fazer assim para puxar, para ver a raiz do cílio. Não precisa, puxa. Ó, já borrou. Puxa um pouquinho a sobrancelha para cima e um pouquinho o olho pro lado. Assim ele fica mais próximo do que ele é de verdade. Então a gente vai passar no cantinho pra cá, varrendo bem a raiz do cílio. Ó, tem que varrer bem, não com o objetivo de não ficar essa linha de pele aqui aparente entre o cílio, ó, entre o cílio e a pálpebra. Então é só o cantinho mesmo. E como eu vou esfumar, lembra daquilo da área do pigmento. Então eu vou fazer um triângulo pequenininho aqui, ó. Puxar aqui e puxar um pouquinho no meio. Fazer um risquinho. Fiz isso. Agora eu vou fazer aqui no cantinho a mesma coisa. Ó. Aí eu vou puxando, dando risquinho pequenininho, devagar, sem muita pressão. Ó, fiz um pouquinho só. E toda vez fica essa coisa meio tosca, tá vendo? Fica meio assim, não fica com o traço certinho, não. E não é o objetivo, porque a gente vai esfumar. Isso é uma coisa muito boa, porque fica uma coisa mais livre. Você não fica com aquela perfeição danada, né? E aquela frustração por não estar perfeitinho. Então agora, para completar, tenha sempre à mão um papelzinho. E nós vamos usar o mindinho, porque ele é menorzinho, mais fininho. E aí a gente, ó, de novo, sobrancelha pra cima, olho pro lado. E aí a gente vai dar uma pressionada devagar, de frente, não assim, nem assim. A gente vai pressionar de frente, na perpendicular, ó. E dar uma puxadinha pra dentro, no sentido que a gente fez o tracinho, tá vendo? A gente vai fazer isso. E vai puxando, devagarinho. Os lápis que têm a fixação mais forte, eles não espalham tão fácil assim. Então tem que pôr uma pressão mais forte um pouquinho, ó. Aí dá uma batidinha, ó. Pressiona e puxa, pressiona e puxa. E aqui nós vamos pro cantinho agora, fazer a mesma coisa. Pressiona e puxa, ó. Para um lado, para dentro e sem emendar no meio. Ó. Aí agora a gente vem aqui, até encostar aqui no ossinho, ó, nessa curvinha do ossinho. Então a gente vai puxar fazendo essa curva. Ó. Isso, aí. Aí aqui no meio, a gente pode pegar um dedo que não tem nada e tirar um pouquinho, só para ficar um esfumado mais bonitinho. Ó, tá vendo?
e ficou uma sombra com volume bonitinho. Aí, o que a gente faz? Para finalizar esse olho, a gente pode pegar o lápis de novo aqui na raiz do cílio para ficar mais realçado e dar mais um esfumadinho, porque aí vai ficar mais com o aspecto de mais volume na raiz do cílio. E aqui, se quiser, dá mais um retoquezinho também, ó. E aí fica, ó, puxa pra cá. Tá vendo como que isso dá a impressão de ter um volume aqui, de ter um iluminado aqui, e na verdade não tem nada. E isso é muito legal, porque, né, é só um produto e isso é muito bom. E aí aqui, ó, como se ficar algum borradinho aqui, como aqui, passou um pouquinho do que eu queria, ó, eu rodo o cotonete. Sem nada, ele tá sem produto nenhum. Sem base, sem nada. Prontinho. Ó. Simples, rapidinho e bonitinho. Agora, para finalizar, a gente passa o rímel. Aí a gente pode variar, passar só no cantinho, passar só na raiz ou passar nele inteiro. Eu aqui vou passar nele inteiro porque eu gosto. Mas aí você pode variar esse olho de 3 jeitos, de acordo com o rímel, né? Então eu vou passar primeiro na raiz. Só na raiz, dando aquela redadinha amiga para um lado e para o outro, já meio que separando os cílios para não ficar aquela... E aí eu puxo só o cantinho para começar, ó. Eu não gosto muito de fazer isso com o rímel não, desse lado, porque o risco de encostar no nariz aqui é grande. Então eu viro a mão assim, ó. E aí eu acho mais fácil. Tem gente que prefere maquiar cada olho com uma mão. Eu acho isso incrível. Eu não consigo de jeito nenhum. Parabéns para quem consegue. Isso é uma coisa que não tá nas minhas habilidades. Aí, ó, colore aquele cantinho esquecido normalmente e vai até na ponta. Lembra de colorir a pontinha aqui para alongar mais, ó. Assim, ó, passando bem de frente, bem varridinho. Vou passar o cotonete de novo, porque deu uma borradinha aqui, ó. Sem problemas, sem mistério. Vou pegar outro cotonete, que esse aqui já se foi. E agora eu vou pingar um pouquinho de base no dorso da minha mão, de novo, ó. Lembra desta técnica da borracha? Ó, vamos lá. Vamos lá, para fixar bem, hein? Faz de novo, lembra de apertar bastante. E gira, estica a pele, principalmente se você já tem suas ruguinhas, como eu. E aí a gente gira, ó. A gente gira o cotonete em sentido contrário do que a gente tá puxando. Então eu tô puxando o cotonete, rodando pra lá. Ó. Mentira, peraí, deixa eu pensar aqui. É isso, eu tô rodando ele pra cá e tô puxando ele pra cá. Então, ó, eu giro ele assim, ó, isso. E aí fica bem justinho. E pronto. Olha que beleza, gente. Isso não é muito prático? Então, agora vamos para o segundo. Não vai fazer ainda, espera. Eu sei que você já tá doida pra fazer, mas espera. Então, agora a gente vai fazer só do cantinho externo. E aí, depois, no final, eu vou explicar para que tipo de olho que cada um fica legal. Ó.
Então, vamos lá. No cantinho, mesma coisa, ó. Tracinho bem rente à raiz do cílio, até na linha que começa a íris aqui, linha externa da íris. Mais ou menos. Se você quiser um pouquinho mais pra fora também, não tem problema. É porque eu tô fazendo um cantinho aqui, então, normalmente ele fica bom até essa linha da íris, mas isso vai depender muito do seu tipo de olho. Porque se for um olho muito pequenininho, é melhor ser mais na pontinha. Então, ó, eu colori na raiz do cílio de fora, bem rente, colori por dentro, na linha d'água, bem no cantinho, raiz do cílio de fora, de cima, agora linha d'água, também só no cantinho, e aí eu puxo só um cantinho pra cá, ó, bem pouquinho. Tô começando com os bem simplesinhos, porque aí você já vai pegando a manha, aí os outros vão ficando cada vez mais fáceis. Aí, ó, tá vendo como fica meio tosquinho na hora que faz? Não tem problema, isso é uma tranquilidade de se poder. Liberdade na vida, ó. Aí aqui, ó, vamos lá, puxa aqui. Você pode apoiar a mão aqui na sua testa, ó, essa parte da mão aqui na testa. Puxa aqui, porque aí você fica com a mão apoiada, não fica com a mão solta, sem apoio. E não corre o risco de sair do lugar, né? Você fica com mais firmeza. Ó, aqui tá vendo que já deu uma borradinha? É porque esse lápis é muito macio. E aí, se eu fosse sair logo depois, eu ia fazer isso e depois eu ia aplicar um lápis mais com poder de fixação maior. Aí, ó, um pouquinho pra cima, um pouquinho pro lado e vamos lá. Pressão de frente pra dentro, bem pouquinho. O movimento não é amplo, é bem em cima do traço. Não precisa fazer isso, o traço tá aqui, você não precisa fazer isso, não. Vai em cima do traço que a própria espessura do seu dedo já vai fazer o esfumado pra cima, pra baixo e pros lados, entendeu? Porque você faz assim, ó, você começa a atingir coisa que não precisava, aí fica aqueles panda. Então não precisa. Então vamos só, ó, só em cima do risquinho, bem de levinho, com bastante calma, paciência. E é bom liberar aqui, porque se fica na frente aqui, ó, essa mão aqui impede muito o movimento da outra. Então, se fica aqui em cima, que essa área fica liberada. Pode ser meio difícil de acostumar, porque provavelmente você está acostumada a fazer de outra forma, mas vai tentando, já que você está fazendo o curso, né? Esforce-se um pouquinho. E aí você vai devagarinho, vai vendo ficar uma nuvenzinha preta. Às vezes fica uma nuvem de trovoada, mas não se desespere, é assim mesmo, ó. Puxa pro cantinho, puxa pra dentro. E puxa bem em cima do traço. Tá vendo como que fica, ó? Fica bem bonitinho. E aí, ó, alonga. Esse alonga. E esse aqui dá um volume maior aqui. E ele deixa mais amendoado. Então, ó. Esta é uma forma. Papelzinho para limpar o dedo, para não borrocar o rosto inteiro. E aí eu venho com o cotonete, vou usar o outro lado, porque esse aqui já tá com um pouquinho de preto. Isso é importante observar também, porque se o cotonete fica com um pouquinho de preto, não usa esse lado mais. Corrigiu de um lado, pega outro, não precisa ter miséria com o cotonete não.
Melhor usar mais e não passar ódia depois para limpar. Então aqui, ó, vem devagarinho, vem limpando o que tá borradinho, ó. Só um pouquinho. E aqui, onde ficou um pouquinho além do que eu queria, isso aí você vai ver também, se ficou, olha de frente quando você estiver se maquiando, sempre, independente de ser esse tipo de maquiagem. Você se olha de frente, tá olhando de pertinho, para um pouco, olha de frente, olha pro espelho, porque é o jeito que você vai ser vista. Então as pessoas vão te ver assim, não vão te ver assim, né? Nem assim. Então é o jeito que você vai se apresentar. Então é importante essa forma de olhar tanto de frente quanto de dar uma distanciada, né? Porque isso você vai ter ideia do efeito do olho, ó. Por exemplo, mais distante. Esse olho está mais alongado e esse aqui está mais amendoado. Tá vendo? Então agora eu vou passar o rímel nesse aqui e eu vou passar só no cantinho desse aqui porque eu quero alongar mais. Então eu vou brincar disso nesse aqui. Então, na verdade, essas técnicas que eu estou ensinando, elas podem variar muito, porque pode fazer uma combinação diversa, né? À medida que você for acostumando a não segurar mais aqui para passar o rímel, você já pode piscar em cima e dar aquela arredadinha, mas bem de levinho, ó. E puxar para a diagonal externa e superior para o alto e avante, ó. Aí tá vendo como que alonga o cantinho? Se você não tiver cílio grande, fazer isso no cantinho já alonga um pouco. Então é interessante fazer isso, ó. Tá vendo como que já é um outro efeito? Agora eu vou fazer no resto só para vocês terem noção de como que pode mudar essa maquiagem com pouca coisa, ó. Então, vou passar no resto dos cílios. E aqui eu vou consertar porque deu uma borradinha, ó. Não se desespere. Nossa borrachinha é uma beleza, ó. E aí a gente tira essas pelotinhas. E se por acaso aqui ficar igual aqui ficou, ó, que ficou bem marcado, tá vendo? O traço morreu muito rápido, morreu muito reto, assim, sem esmaecer. Então eu puxo um pouquinho também com o lápis para ficar bem suave. Dentro da linha d'água também, isso funciona, ó. Tá vendo? Eu esfumei dentro da linha d'água. Então, são dois efeitos bem legais. E esse aqui, se quiser dar mais efeito na raiz, pode passar o lápis na raiz também. E onde eu coloquei meu lápis? Peraí. Gente, acho que ele sumiu. Peraí. Achei. Então, ó. Vou puxar aqui e vou passar na raiz do cílio, bem na raiz e bem na linha d'água. Se você não tiver acostumado ainda a fazer isso, não perca as esperanças, porque isso faz muita diferença na maquiagem. É uma questão de costume. Faz uma cosquinha, às vezes arde, lacrimeja, mas é normal. Ó, tá vendo como que o efeito é bem bonito, ó. De um lado, vou fechar. E agora do outro, abre, fecha. É isto. Então, para casa, treinar, treinar e treinar. Eu te vejo na próxima aula e qualquer dúvida pode mandar. Um beijo. Quero ver fotinha, hein? Beijo, beijo.